Olá pessoal, estamos de volta para mais uma série de aulas sobre o estudo das funções. Então nós vamos ter uma sequência agora de aula de estudo. Nós vamos focar o estudo das funções e em cima desse estudo da função nós vamos ver a parte introdutória, a parte da classificação dessas funções iniciais, depois passaremos para a função afim, que é a função do segundo grau, função exponencial, função modular, função logarítmica, para a gente ter uma série de conhecimento em torno do estudo das funções. Então, antes mesmo de dar início à nossa videoaula sobre função, é preciso que a gente entenda que função ela está presente em inúmeras situações do dia a dia da gente. Por exemplo, quando se vai abastecer um combustível num posto de gasolina, quando você vai fazer uma viagem num táxi, que você tem um valor fixo nesse táxi, ele varia de acordo com a quilometragem que você trafega. Compra de alimentos, porque cada um deles tem um preço e esse preço é fixo, e assim tem vários exemplos do dia a dia que nós temos sobre o estudo das funções que nós aplicamos e às vezes intuitivamente a gente usa, mas não entende muito o que está por trás de todo esse processo. Então nessas videoaulas que nós vamos ter na sequência, nós vamos ter uma noção precisa do que vem ser de fato função. Muito bem, então fazendo valer a definição de função dentro da matemática, é preciso nós introduzirmos a noção de conjuntos. Então aqui eu tenho dois conjuntos A e B, esses dois conjuntos A e B eles não podem ser vazios, eles têm que ter elementos, esses conjuntos. Então aqui eu tenho um conjunto A formado pelo x1, x2, x3, e o conjunto B, que ele diz também que não pode ser vazio, y1, y2, y3, y4. Então, dados dois conjuntos A e B não vazio e uma relação F de A em B. Quando a gente fala relação de F de A em B, é quando você vai começar a formar pares ordenados, onde você pega os primeiros elementos, esse primeiro elemento, x, ele vai ter que estar formado pertencente dentro desse conjunto A, e os elementos que você vai pegar, o outro elemento que você vai pegar para formar esse par ordenado, você vai ter que encontrar a sua imagem no conjunto B. Então, primeiramente, você tem que ter uma relação e analisar se essa relação de fato é ou não uma função. Então, dizemos que F, que é a relação que nós estamos trabalhando, ela é uma função F de A em B, que é a definição que nós chamamos aqui, a definição de função. Aí você pega o conjunto A, que é o conjunto de partida, F de A para B, esse conjunto B chamado conjunto de chegada. E dentro desse conjunto de chegada nós temos alguns elementos que vão receber essas flechazinhas aqui no caso, que ele recebe o nome de imagem. A gente vai ver detalhadamente o que significa cada um desses conjuntos. Então aqui, essa relação F ela vai ser uma função de A e B se essas duas condições que nós vamos destacar agora forem atendidas. Se o x que está dentro desse conjunto A, ele deve estar associado a um e somente um elemento y do conjunto B. Ou seja, cada elemento do conjunto A não pode se associar com mais de um elemento do conjunto B. Ou seja, todos daqui só podem ir para um único lugar no conjunto B. A outra, e que nenhum elemento x do conjunto A, ele pode ficar sem imagem B. Ou seja, daqui nós não podemos sobrar nenhum elemento. Então, para nós entendermos o que é definição de função, é preciso o quê? Que cada elemento que sai do conjunto X, ele tenha só uma imagem no conjunto B. Esses elementos X que estão dentro do A, ele tenha só uma imagem Y no conjunto B. E outra coisa, elementos daqui do conjunto B não podem ficar sem a sua imagem no conjunto B. Já no conjunto B, não necessariamente todos eles vão ter que se associar. Entendeu? Então, o que vai acontecer agora? É preciso que nós entendamos agora o seguinte, dentro desses definição de função, nós temos três tipos de conjunto. Nós temos um conjunto chamado de conjunto domínio da função. Se nós verificarmos que essa relação que nós acabamos de colocar, ela de fato é uma função, então nós vamos tirar dessa relação o seu conjunto domínio, que ele é representado por D de F, domínio da função. Então, o que é o domínio da função? Nada mais é do que o conjunto de partida, de onde está saindo aqui no caso a flechazinha, de onde está saindo a flecha, é o que nós chamamos de partida. E qual seria o conjunto de partida aqui no caso? O conjunto A, de onde está saindo as nossas flechas. Então, nesse caso, o domínio da função é o conjunto A.
Outra coisa que devemos observar na relação de conjuntos é o seguinte, essa relação que estabeleceu entre o A e o B, é que nós temos o elemento formado por conjunto das imagens. O que é o conjunto imagem, representado por INF? O conjunto imagem ele é formado pelos elementos do B que recebem flecha. Pode ser que todos os elementos do B recebam flecha, ou pode ser que não. Mas a imagem, né, obrigatoriamente tem que ser os que recebem flecha. Então, aí, no caso, a imagem aqui seria quem desse conjunto B? Seria o Y1, formado pelo Y1. Nós temos aqui o elemento Y1, nós temos o elemento Y2 e o elemento Y3. Aí você pergunta, professor, e esse elemento Y4 que ele não teve associação com o conjunto A? Ele não faz parte da imagem? Não, ele faz parte do conjunto que a gente chama de conjunto contradomínio, que ele é chamado, nesse caso aqui, o contradomínio é chamado de conjunto de chegada. Se esse aqui é o de partida, esse aqui é o de chegada. Então, ele é indicado por CD de F, contradomínio de F, que é o próprio conjunto B. Ou seja, todos esses elementos, Y1, Y2, Y3 e Y4. Então, dando prosseguimento aqui à nossa definição introdutória de função, é preciso que nós verificamos alguns exemplos que eu coloquei aqui. Eu coloquei 4 exemplos para verificarmos se de fato essas funções, esses diagramas representam função entre o conjunto A e o conjunto B, conjunto de partida e conjunto de chegada. Então, no exemplo número 1, nós temos o conjunto A formado por 1, 2, 3. Aqui são elementos arbitrários que normalmente você coloca para poder usar a definição de função. Observe que daqui no conjunto A, a primeira coisa que você tem que fazer, verificar se os elementos X está associado a 1 e somente 1. Então, vejam. O 1 está indo para o 4, o 2 indo para o 2, o 3 indo para o 0. Então, a primeira regra já está pronta. Observe que nenhum elemento do conjunto A sobrou. Outra observação, e que nenhum elemento de A pode ficar sem imagem B. Então, veja que não sobrou elemento nenhum daqui do conjunto A. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui uma função, isso aqui representa uma função de quê? Uma função de A e B. Por que é uma função de A e B? Todos os elementos de A se associam com o elemento de B e não sobra nenhum de A. Aqui no exemplo 2, nós temos o A vai para o C e o B vai para o C. Nenhum daqui, observe que eles estão indo para uma única imagem. O A só tem o C, o B só tem o C. Ah, professor, mas eles estão indo para um único elemento. Não, elementos daqui só podem ir para um único. E daqui não podemos sobrar nenhum. Não, observe que não está sobrando nenhum. Então, nesse caso aqui, nós também temos uma função de quê? Uma função de A para B. É uma função que relaciona A para B. No exemplo 3, no nosso exemplo 3, aqui no caso, o nosso exemplo 3 é o seguinte. Nós temos aqui um conjunto A formado por A e B e um conjunto B formado por X, Y e Z. Veja que o elemento A ele está indo para o Z, que o elemento B ele está indo para dois locais no conjunto B. Então, nesse caso, você observa que mesmo eles não sobrando nenhum, mas observe que o elemento B tem duas imagens, aliás, o elementozinho B minúsculo tem duas imagens no conjunto B, que é chamado contradomínio. Nesse caso, nós temos aqui um caso que não representa uma função. Então, nesse caso aqui, não é função. Por que não é uma função? Não é uma função que relaciona A com B. Não representa uma função de A para B. Veja que no exemplo 4, nós temos já de cara o elemento aqui x0, que ele está sobrando. Ó. Observe que ele não está se associando com nenhum elemento de B. Então, de cara, você observa que já esse diagrama, essa representação de diagrama não representa uma função. Nesse caso, nós vamos ter aqui, não é função de A para B. Então, aqui no caso, representação de função, a noção de função que nós temos é essa. Para nós entendermos o que é uma função, é preciso que atender essas duas regras. Elementos em 1 de partida tem que sobrar e só pode ir para um único elemento. Então, veja que esses quatro exemplos é bem claro quanto à representação de função. Nós vamos dar, na nossa próxima aula, uma dica sobre representação de função, de noção de função, através de exemplos. E aí, na sequência, a gente vai continuar nossa aula sobre o assunto.